Boa tarde, pessoal. 15 de setembro, 1h30. Me escutam bem? Claro e forte? Boa tarde, sim, tudo certo. Tudo bem. Então vamos lá. Então, hoje é a nossa última aula antes da quebra de semestre, em termos de avaliação. A gente tem prova semana que vem, né? E o assunto, ele vai quebrar um pouquinho aquela nossa parte vista até então, que envolvia muita questão de precisão, né, para medições de áreas, linhas, através de escalas, para obter valores reais a partir de mapas e vice-versa, e depois coordenadas, né, precisão de localizar em mapas topográficos graus minutos segundos, a importância que tem a forma e dimensões da Terra, né, isso tudo a gente viu, e depois a aplicação com alguns exemplos, né, de como obter distâncias através das coordenadas geográficas, que passa a ser muito importante quando a gente trabalha com escalas muito pequenas, né? Mapas mundi ou mapas de detalhe, semi-detalhe, mas que estão, digamos, não expostos lado a lado, os pontos não estão na mesma carta, estão em mapas que entre eles teriam várias outras folhas, né? Digamos, tanto digital como gráfico, né? E aí hoje nós vamos partir uma parte mais positiva, relativamente rápida, né? Mas não menos importante do que a gente viu até agora, né? Que é a forma de nomenclatura dos mapas oficiais, né? As cartas oficiais. Como é que são dados os nomes desses mapas? É importante a gente saber para poder referir nos relatórios, nos trabalhos, nos TCCs, nas monografias de mestrado, doutorado e nos trabalhos científicos ou na vida profissional, em qualquer forma que a gente tem que apresentar algum resultado que envolva os mapas, né? Então, eu vou apresentar nomenclaturas desde nomes que se usa mais dentro do Brasil até uma nomenclatura internacional e outra já pensando em termos de cartografia digital, né? E além disso também nós vamos apresentar para vocês a forma que essas cartas se relacionam umas com as outras no espaço geográfico, né? De novo, tanto numa escala nacional, né? Escala internacional, certo? E como a partir de determinadas escalas a gente consegue desdobrar esse mapa em outros mapas de escalas maiores, ou seja, ampliando. E que nomenclatura se dá, né, quando a gente faz esse do desdobramento das cartas. Tá? Então, esse é o assunto hoje. A gente vai começar falando o que está por trás da confecção dos mapas aqui no Brasil, que tem a ver com o Sistema Cartográfico Nacional. O segundo ponto é identificação das cartas brasileiras, nomenclatura propriamente dita, os 3 tipos de nomenclatura que a gente utiliza, né? E aí essa parte de dimensionamento geográfico, desdobramento dos mapas a partir da ampliação das suas escalas. E por fim, o sistema de nomenclatura, que tem a ver com essa sigla ali, GeoRef, Sistema Geográfico de Referência Internacional, que já é uma forma para facilitar a utilização de uma linguagem cartográfica nos computadores, né? Que é um pouquinho diferente a lógica mais simplificada do que as outras nomenclaturas que eu vou apresentar para vocês. A aula está sendo gravada, né? Qualquer coisa vocês me interrompam, porque de vez em quando aqui eu amplio a tela, eu perco o chat de vista, tá bem? Bom, então quem são os órgãos no Brasil que estão por trás da confecção dos mapas oficiais, né? Que fazem parte desse Sistema Cartográfico Nacional? O IBGE, todo mundo já sabe o que é, né? E aquele órgão que não é só responsável em fazer o censo, né? Mas tudo se concentra em termos cartográficos e distribuição de informações, ou seja, estatísticas dentro desse órgão, um órgão fundamental e estratégico para uma nação, no caso do IBGE Brasil, obviamente, né?
Mas ele também é um dos órgãos que está por trás da confecção de mapas gerais, né? Mapas ali estão colocando mapeamento do território nacional, pequena escala. Eu diria que é de pequena, média, né, escala, esses mapas 1 para 50 mil, e mais ou menos o Brasil é dividido em algumas porções. O IBGE tem muito mapas disponíveis da região sudeste, alguns no nordeste. E o outro órgão que pertence ao Exército, que é a Diretoria de Serviço Geográfico, né, que tem as divisões de levantamento, que são os órgãos dentro dos órgãos, né, que fazem, confeccionam os mapas mesmo, né, que se ocupa da parte sul, uma parte centro-oeste, uma parte nordeste, do norte, né, também. E é deles que vem todos esses mapas que a gente trabalha em aula e a maior parte dos mapas que a gente usa como base, né. Ter o território conhecido na forma de mapas, de novo, uma questão mais do que importantíssimo do ponto de vista econômico, né, estratégico, mas é sim conhecer a espacialidade das coisas dentro de um país, dentro de uma nação. Então, esses órgãos são os principais. Claro que nós temos aí também atrelado, né, as Forças Armadas na Marinha, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, e Aeronáutica, Instituto de Cartografia Aeronáutica. Então, são órgãos técnicos, né, embora estejam atrelados às Forças Armadas, são muito técnicos. A primeira divisão de levantamento, que é vinculada à Diretoria de Serviço Geográfico do Brasil, a primeira DL, que se chama, fica em Porto Alegre. Né? Pra vocês terem uma ideia, é lá que a gente busca mapas, às vezes, antes só tinha disponíveis mapas impressos, óbvio, né? Depois coisas digitais, é o órgão que vai atualizando os mapas, e às vezes a gente precisa mesmo um mapa da forma original, impressa, eles têm já cópias feitas e que não usaram, e eles podem, às vezes, expor para trabalho de universidade, ou muito tempo, né, pouco tempo atrás, na realidade, vender. Né, um mapa estava em torno de 20, 30 reais. E também a parte mais atualizada, que já não é impressa, em meio digital, um CD, alguma coisa assim, que aí o preço é um pouquinho mais alto, porque tem todo um serviço de atualização. Então, é bem legal, mas esse órgão é aberto ao público, à comunidade, né? E fica, eu acho que na rua Correia Lima, é uma dessas ruas onde tem a RBS TV, o Morro das TVs lá, que é a CPRM, perto do antigo Estádio Olímpico de Porto Alegre, né? Então, nós temos esse órgão. Hoje, todos mais ou menos têm acesso via internet, com sites, etc, etc, né? Então, também tem a possibilidade de se conseguir mapas que a gente precisa na internet. Uma boa busca no site do IBGE, no site de Diretoria de Serviço Geográfico, e mesmo algumas universidades que têm bancos de dados, né, de cartografia, a gente acessa vários mapas. Tá? Então está mais tranquilo a gente fazer isso aí. Mas sim, são órgãos normalmente associados ao governo. Esses são os mapas oficiais. Não é que uma empresa não possa fazer um mapa, a universidade faz mapa, né? Mas a base normalmente se utiliza a partir desses já pré-levantados, vamos pensar assim, né? Um levantamento já com as mínimas informações a respeito do terreno, do relevo, né, da hidrografia e questões administrativas e políticas também. Né? Assim como algumas prefeituras, as prefeituras são mais organizadas, né? Então, Porto Alegre tem um setor de cartografia bem forte, tem geógrafos, tem engenheiro-cartógrafos, a região do Vale dos Sinos tem, algumas cidades da Serra tem, né? Então, porque, como a gente sempre conversa, né, a cartografia não é só importante do ponto de vista de estratégia de territorialidade entre as nações, mas internamente também. Né? Como é que o município vai se organizar, né, em termos de distribuição e ocupação territorial se isso não for cartografado? Né? Todo mundo fica cego. Então, esses são os principais em nível nacional, e aí depois, dentro das unidades federativas menores, também temos outros órgãos, e também empresas, né, que podem fazer um serviço específico, né, de cartografia. Bom,
Esse mapeamento sistemático do Brasil, né, não são escalas aleatórias, então eles começam lá com mapas pequenos, 1 para 1 milhão, né, que vocês vão ver que segue, inclusive, uma base cartográfica internacional, e chega até 1 para 25 mil. Tá? E os de escala maior, ou seja, abaixo de 1 para 25 mil, tá, normalmente 1 para 10, Porto Alegre tem 1 para 5, 1 para 2, são considerados cadastrais, né, e normalmente são responsabilidade dos municípios. Então aí vocês têm uma tabelinha só ilustrando a quantidade de mapas, né, obviamente, quanto maior a escala, maior a quantidade de mapas, né, porque nós temos maior escala, maior detalhe, mas menor a área a ser representada. Né? E a escala menores, ou seja, com um módulo bem grande, a gente tem menos folhas para cobrir o território nacional. Bom, como é que nós nominamos esses cartas oficiais? Né? Como é que é a nomenclatura brasileira? A gente pode identificar por 3 formas principais, tirando o georréfico, já nós vamos falar no fim, que é mais em termos de linguagem de computador. Elas podem ser identificadas pelo nome próprio, né? O número do mapa índice e o índice nomenclatura. Tá? O nome é aquela coisa mais óbvia, tá ali marcado em azul, né? Lajeado Grande. O índice do mapa, o número do mapa índice e o índice nomenclatura, eles ficam posicionados, assim, a maior parte dos mapas, grande maioria, sua construção, no canto superior direito. Tá? A gente vai dar detalhe a seguir do que cada um se refere. Né? O nome é uma questão óbvia, mas ao mesmo tempo problemática em termos da gente, por exemplo, catalogar os mapas. Como é que nós vamos ordenar os mapas? Por ordem alfabética? O nome de um mapa é dado normalmente por uma toponímia importante coberta pelo mapa. O nome de uma cidade, uma localidade, um rio, um morro, né? Um acidente geográfico natural, normalmente. Né? Então a gente fica muito cego. Né? Então, se eu perguntar para vocês, quem conhece Lajeado Grande? Né? Não preciso me responder, mas com certeza, talvez metade da turma, ou menos, conheça. Porque não é o nome de uma cidade, é o nome de uma localidade. Onde, professor? Fica aqui, sei lá, uns 150 quilômetros de Porto Alegre, norte, né? Entre Caxias e São Francisco de Paula, né? Na Rota do Sol, rodovia que passa por lá. Eu explicando para vocês, talvez já seja difícil, porque muitos de vocês, inclusive, não são moradores aqui da região sul do Brasil. Né? Tem pessoas que são de São Paulo, etc. Então, é complicado. Imagina você tentando falar para uma pessoa que nem do Brasil é. Né? Mas é um nome próprio. É a primeira forma que a gente tem de nominar a área que a gente está trabalhando com o Beto Bettenal, é o seu nome próprio. Eu estou trabalhando na Folha Lajeado Grande. Tá? Mas como eu falei para vocês, em termos de mapa índice, isso pode ir para um arquivo? Pode. O arquivo pode ser em ordem alfabética, claro. O computador vai achar? Vai. Agora, imagine extrapolar um mapa deste dentro de um quadrado enorme, ou um quadriculado, melhor dizendo, em cima do mapa do Rio Grande do Sul para localizar o Lajeado Grande. Aí vai precisar uma relação, digamos, numérica. De novo, né? Um X e um Y, um quadradinho, como é que se localiza? Aí que surgem as outras formas de nominar os mapas. Tá? Primeira delas é uma nomenclatura nacional, né, utilizada pelo Brasil, que parte do princípio que o território nacional é quadriculado, né, em retângulos, né, ou quadrículas, como queiram, né, que eles são balizados, obviamente, por meridianos, né, não é uma referência qualquer, são meridianos que balizam isso aí. E esses quadradinhos, então, eles vão ser colocados em cima do mapa do Brasil, já vou mostrar uma parte, né, e nominados de norte a sul, de oeste para leste. E começa lá em cima no norte.
indo para a direita, indo para leste. 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Tá? E aí nós chegamos até 3036, que está colocado aqui, que seria o último quadradinho, pegando lá a pontinha do Rio Grande do Sul, o Chuí. Então é uma ordem mais óbvia da gente posicionar qualquer coisa. Então, se alguém pedir o mapa de Lajeado Grande, vai ter, por exemplo, o mapa índice escrito lá, ó, MI, para significar que é mapa índice, e o número, 2954. Qualquer um que pegar um mapa índice, pensa impresso ou no computador, não vai procurar o 2954 lá em cima. Vai procurar mais para sul e ali vai achar tranquilamente porque está em ordem numérica crescente. Certo? Então, essa é uma numeração que se faz e se utiliza para identificar as cartas. Então, principalmente nos relatórios, nos trabalhos, qualquer coisa que a gente precise reportar o mapa, de novo, o nome próprio continua valendo, né? Abre parênteses, pode colocar o mapa índice, MI 2954. Tá? Então, deixa eu ver o próximo slide, tá? Isso. Então, aqui vocês têm uma ideia, mais ou menos, de como está o Rio Grande do Sul em cima do mapa índice, ok? E as folhas 1 para 100 mil, tá? As folhas 1 para 100 mil, elas são esses quadradinhos maiores aqui, tá? Para vocês não se atrapalhar, porque tem vários quadradinhos, né? Ok? Então, isso é uma folha 1 para 100 mil, onde tem centralizado esse númerozinho, tá? Então, essas são as diferentes folhas 1 para 100 mil que cobrem um exemplo, né? Eu estou botando o mapa do Rio Grande do Sul para facilitar a resolução, né? O mapa do Brasil fica muito pequenininho, para identificar diferentes folhas. Então, cada quadradinho preto é... Então, nós temos lá o Lajeado Grande, que está para vocês, né? Se for dar um zoom aqui, ele vai ficar mais aqui por cima. Ele vai ficar 29, 50. Eu vou perder a resolução, né? Mas ele vai ficar mais ou menos por aqui, ó, 29, 51, 29 alguma coisa. Tá? Então é mais fácil da gente achar. E aí vocês estão me perguntando, ou podem estar se perguntando, né, duas coisas. No slide anterior, né, apareceu, além do número, que significa o mapa para 100 mil, um bar e um outro número. O que será esse outro número? Aí vocês têm que se dar conta, de novo, o que é o mapa índice? Né? O mapa índice são, ou refere-se, né, a diferentes mapas na escala 1 para 100 mil. Né? Qual é o mapa que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com o mapa 1 para 50 mil. Então, é 2 vezes ampliado 1 para 100 mil. Então, como é que serve esse mapa índice? Só vale 1 para 100 mil? Não. Começa a origem 1 para 100 mil, mas ele pode ser separado em 1 para 50 e 1 para 25. Então, como é que faz isso aí? É simples. Cada quadrado desses que refere-se, né, a 1 para 100 mil, ele é repartido, né, na realidade, em 4 partes. Tá aqui, certo? Vou traçar aqui. E cada uma dessas partes vai receber a numeração. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, com isso, a gente consegue identificar mapas com escalas ampliadas dentro dessa numeração. Tá? E aí, o início é separar, organizar os mapas de escala básica 1 para 100 mil. E depois, bom, o que eu faço com um mapa de escala maior? Situa assim, chama simplesmente 1, 2, 3, 4. Então, por isso que esse mapa de Lajeado Grande, ele se refere a 2954/2, porque ele é um mapa para 50 mil, então ele já está dentro de um desses quadradinhos na porção nordeste. Tá? Continua fácil da gente localizar um mapa, que é uma escala ampliada, né, dentro
desse sistema, tá bom? Então, se nós pegarmos a numeração que nós estávamos olhando ali, 2954/2, vocês agora estão vendo o zoom aqui, ó, 2954, ó, aqui é 1, aqui é 2, lajeado grande, 3, 4. Aí, quando for para o outro lado, quem quer trabalhar desse lado? Ah, a folha é várzea grande, várzea do Cerro, perdão. Né? Aí, qual é o número da folha? 2955/1. E Cambará, 2955/2. E assim por cima. Porto Alegre, 2987/2. Tá? Mas, professor, tem mapas 1 para 50 mil de tudo isso aí que eu estou vendo? Desses mapas do Rio Grande do Sul, todos têm 1 para 50 mil. Tá? Embora a base seja 1 para 100 mil, não é todo lugar que tem um mapa para 100 mil. Você tem que pensar que fazer mapa tem um custo. Tá? Então, o mapa base para nós topográfico, que mais tem cobertura na região sul, sudeste, é 1 para 50 mil. 1 para 100 mil é alguns. Né? Só que quando vai para regiões onde tem menos ocupação urbana, tipo Amazônia, Centro-Oeste, aí é mais comum ter os mapas 1 para 100 mil. E às vezes tem de escala menores. Tá bem? Então, por exemplo, nesse mapa índice, está marcado aqui com esse triângulo vermelho as folhas disponíveis 1 para 100 mil. Então, nós temos a folha Caxias 1 para 100 mil, tem. Então, é a 29,53 só. Temos a Gravataí, temos 29,71. Ah, mas tem a folha 1 para 50 mil, Gravataí tem. Aí é 29,71/1,2/3. Porto Alegre tem a folha 1 para 100 mil? Tem. E tem a folha 1 para 50 mil? Tem. 1, 2, 29,87,2. Então, isso é uma nomenclatura nacional, chamado mapa índice. E tem escalas maiores ainda? Eu disse que tem até para 25 mil. Então, aqui um exemplo. Mas onde é que vai ter? Ah, e é menos ainda, gente. Em alguns lugares estratégicos, por exemplo, aqui, Arroio dos Ratos, Butiá, que é perto de Porto Alegre, porque são campos de instrução do Exército, né? Então, vocês vão ter... tinha esquecido de botar minha cara aqui. Ah, tá. Vocês vão ter... E a gente nem tem disponível, né? E o Exército que tem. Algumas regiões da fronteira tem 1 para 25 mil, né? Isso a gente consegue, às vezes. Mas são bem poucos, né? E normalmente esses mapas, eles simplesmente pegam um mapa cujo levantamento foi feito 1 para 50 mil e só ampliam graficamente, né? Não é que tenha mais detalhe de informações. Tá? Então, essa é a forma de nominar os mapas por meio de mapa índice. Tá? Ah, sim, aí no caso, essas divisões que vocês estão vendo, menores ainda, então 29,86, mapa 1 para 50 mil é /1, Butiá, e esses quadradinhos é sempre repartir em 4 e ampliar, eles são para 25 mil. Né? Então, na verdade, o mapa vai ficar maior, não vai ficar pequenininho. Né? E aí se chama eles os quadrantes, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Tá? Então, aí no fim vocês conseguem, tá aqui a simplificação, né, do que seria o mapa 1 para 50 mil, nessa nomenclatura de quadrantes por numeral em arábico, e depois por quadrantes numerando a disposição do mapa 1 para 25 mil. Tá? Então é bem lógico, né? Não tem coisa mais lógica do que a gente numerar de cima para baixo, da esquerda para a direita, como a gente lê. Essa é a sequência lógica brasileira. Bom, a sequência internacional, o índice de nomenclatura, o nome de mapa da linguagem internacional, é um pouquinho mais complexo, né? Porque envolve algumas coisas que é, primeiro, a escala de observação. Então, a gente não vai ver assim, um jogralzinho tão bonitinho como o Brasil, né? E aí eles condicionaram também por meridianos e também por paralelos, tá? E partiram de uma escala inicial, né? Que é 1 para 1 milhão. Então, a origem desse índice de nomenclatura, que é esse conjunto de letras aqui, ó, folha, está bem em cima do mapa também, ó. Embaixo
é o mapa índice brasileiro, em cima é internacional. Folha SH22XCI2, né? Ou SH22XC12, tá? É esse conjunto de letras e números em arábico e em romano, né, que vai dizendo para nós, primeiro, a posição desse mapa original para milhão, que é a base para o mapeamento internacional, para as coisas se encostarem em termos de mapa mundi, e depois como a gente pega esse mapa 1 milhão e vai ampliando. Então, cada algarismo desses aqui, ó, tirando esse inicial aqui, que é um conjunto de letras e números que eu já vou mostrar para vocês, que refere-se ao mapa 1 para 1 milhão, o resto refere-se a uma escala ampliada. Então a gente sabe que escala é esse mapa simplesmente vendo 1, 2, 3, 4, quantos algarismos eu tenho depois daquele conjunto inicial ali de SH22. Então a gente vai mostrar agora lentamente para vocês a origem disso aí. Tá? Ninguém precisa decorar isso aí, mas a gente tem que saber, de novo, onde buscar essa informação, tá? E aqui em cima, para poder nominar nos nossos trabalhos, tá? Na forma escrita, e para poder buscar esses mapas, através dos mapa índices, nos lugares que a gente quer conseguir. Claro, de novo, hoje está mais fácil digitar no computador, eu quero o mapa tal, aí ele vai mostrar o mapa índice e tal, vai achar para nós. Mas a gente tem que ter uma ideia mais ou menos para poder ver como as coisas se relacionam no espaço. Muito bem. Então essas são algumas premissas, né, dos mapas e de novo, né, algumas coisas boas vêm, infelizmente, boas que vêm de um troço que é muito infeliz da parte do ser humano, que são as guerras, né? Então, o problema todo começou na linguagem de uns países de tentar uma unicidade cartográfica, né? Pensa os países aliados na Segunda Guerra, né? Tem Inglaterra, tem Estados Unidos, né? Tem o Brasil chegando, tem outros países tentando fazer um bloco, né, contra o outro bloco, e aí mal se falava a mesma língua, né, e ainda tinha o problema dos mapas que não tinham um padrão. Então, a partir desse problema, se decidiu criar uma sistemática de pelo menos ter uma base cartográfica internacional que atendesse a alguns pré-requisitos e atendesse, né, várias escalas do mapeamento sistemático, até chegar a uma escala de detalhe, ou seja, coisas cadastrais. Então, esse mapa, essa índice de nomenclatura, ela tem essa vantagem. Ela vai desde 1 para 1 milhão, por exemplo, vai chegar até 1 para 10 mil. Tá? Então, são várias escalas de mapas, e isso consegue cobrir significativamente qualquer território internacional. E, obviamente, de novo, como tudo tenta dimensionar as coisas ou enquadrar as coisas em um espaço geográfico nacional, internacional, é por meridianos e paralelos. Tá? Qual é a premissa dele? Está aqui escrito. Tá? É vocês, de novo, colocarem uma rede. Imagine a rede geográfica que vocês estão vendo, né, por exemplo, através de um sistema de projeção, né, onde nós temos aí só parte, né, o hemisfério sul, vocês estão vendo, aqui está a América do Sul, aqui está a África, né, mas os traços de meridianos e paralelos. Né? Então, os meridianos a gente consegue ver convergindo para o Polo Sul, né, se abrindo o máximo no Equador, e os paralelos são círculos, que são maiores no Equador, obviamente, e somem no Polo. O que resta para a gente poder identificar esses quadradinhos é dizer de quanto em quanto estão espaçados os meridianos e de quanto em quanto estão espaçados os paralelos. Então, é o que está escrito ali. Eles estabeleceram algumas convenções, algumas regras. Então, primeiro, aula passada eu falei, o que é a superfície compreendida por 2 meridianos? É um fuso. Então, aquela história do fuso horário
Na verdade, o fuso horário, o horário é um adjetivo, um sobrenome para o fuso. O fuso vale para qualquer coisa. Então, esse fuso que vocês estão vendo aí é fuso, só que é da Carta Internacional do Mundo Milionésimo. Não é fuso horário. Fuso horário é de 15 em 15 graus. Esse fuso que vocês estão vendo, ele é de 6 em 6 graus. Então, essa é a primeira convenção. Tá? Se nós pensar que tem 360 graus, né, porque é uma circunferência, se a gente pegar 60 e dividir, 360 dividir por 60, aliás, 360 dividir por 6 graus vai dar 60 fusos. Então, o mundo, nessa divisão para poder dar nome, ele primeiro a gente tem que dividir ele em 60 fusos e contar eles de 1 a 60. Começa no antimeridiano de Greenwich, está aqui, ó, tá? Aqui embaixo aqui é o meridiano de 180 graus, aqui é Greenwich, né? E começa a contar no sentido leste, está indo para leste, está indo para leste. Tá? De 6 em 6 graus. Então, cada fatia dessa é 6 graus e recebe o número 1. E os paralelos, qualquer superfície compreendida por dois paralelos, chama-se zona. E a zona, então, foi compartimentada de 4 em 4 graus. E cada quadradinho desses que vocês estão vendo, então, que está aqui desenhado, equivale a 1 para 1 milhão. Tá? Então, foi a maneira que se achou, foi uma convenção que seguisse esses critérios de separar, né, de mostrar esses retângulos, e cada retângulo deles equivale a um mapa 1 para 1 milhão. Vocês estão rindo, mas gagueja, né? Tá? Então imagina, realmente é um quebra-cabeças de mapa. Não é um quebra-cabeças, mas é um bonito mosaico de mapas, né? E existem esses mapas, então vocês estão vendo os vários mapas, pelo menos o Brasil tem um belíssimo de um atlas de mapas 1 para 1 milhão, que vem desse mapeamento sistemático 1 para 1 milhão. Tá? Então é só isso. Dividam fusos em 6 graus e zonas em 4 graus. Vocês não podem esquecer que fuso é meridiano e zona é paralelo. Tá, e agora parte para os nomes. Né? Eu estou falando sem olhar o que está escrito, porque se eu for olhar o que está escrito, eu vou ler. Então, eu vou falando, olhando a figura. Primeiro coisa que a gente tem que chamar atenção nesse nome de cada mapa é dizer se está no sul ou no norte. Hemisfério sul ou hemisfério norte. Tá? Então, qualquer número que a gente vai dizer desses quadrinhos aqui, a gente tem que começar com o hemisfério. Depois vai nominar a zona. A zona, eu esqueci de dizer, estava escrito ali, que de 4 em 4 graus ela não recebe um número, ela recebe uma letra maiúscula. Ó, A, B, C, D, começa lá no Equador e termina no Polo. Então, primeiro a gente chama esse hemisfério, depois chama a zona, para dizer em que posição que a gente está em termos norte-sul, e por último o fuso, em que posição a gente está no leste-oeste. Tá? E é simplesmente isso. Então, qualquer mapa dessa coisa internacional, desse mosaico internacional, pode ser identificado por esses conjuntos de letras, que são os primeiros que aparecem. Então, por exemplo, se eu quero saber o que é SB23, né? SB23, primeiro eu tenho que saber que é o hemisfério sul, a segunda letra eu tenho que saber que é B. E onde é que é B? A, B. Tá. E o outro, 23. Aí eu tenho que procurar aqui, onde é o fuso 23, está aqui embaixo no meio, né? Eu vou achar aqui. Então, SB, A, B, vai dar aqui em cima. Tá? Então, esse mapa que está no Brasil, que é lá no Nordeste, Norte e Nordeste, ele chama-se SB23. E ele é 1 para 1 milhão. Tá? Essa é a primeira divisão, e é assim que se configura o mundo, em termos de mapas 1 para 1 milhão, e aí as pessoas, tá, nós temos uma forma de trabalhar com os mapas e integrar o mapa aqui com a Argentina, com a África, com a África, com a Europa, qualquer país da Europa, da Ásia, né? Certo? Então, esse primeiro número que vocês estão vendo aqui, ó, tá?
refere-se exatamente o que nós estávamos mostrando para vocês. É 1 para 1 milhão. Hemisfério, zona, fuso. Ah, SH22, onde é que será que é? Ah, em termos de Brasil, vou voltar aqui de novo. S, tudo S do hemisfério sul, né? H, aí eu vou olhar A, B, C, D, E, F, tá pequenininho para mim, né? Então tá aqui H, H vai dar mais ou menos aqui, 20, 21, 22, tá aqui, ó. Rio Grande do Sul mais ou menos pega essa porção do mapa mundi. Bem, se a gente vê isso de um aspecto planificado, né? A gente vê um tipo de mapa mundi, né? Daqueles que deformam muito, né? Mas a gente consegue ver esse mosaico, né? Essa coisa de batalha naval, essas coisas assim, onde nós temos a identificação dos dois hemisférios, né? Que o Equador, Sul, Norte, as zonas contadas A, B, C, D do Equador para Sul e para o Norte, né? E os fusos numerados a partir do antimeridiano, né? Então, para o Brasil, os fusos de interesses vão estar colocados aqui desde o 18 até o 25, né? Que o Brasil é bastante extenso também, leste-oeste, né? Assim, também proporcionalmente norte-sul. Bem, então aí eles conseguem se encontrar aí. Ele Hum? necessariamente tem que ficar tão desconfigurado assim, em proporções, para se adaptar a esse modelo? Eu estou te ouvindo muito baixinho. Agora melhorou? Melhorou. Ele necessariamente tem que ficar tão desconfigurado assim para se encaixar nesse modelo? Porque tá bem alterado, né? Como tu diz assim, tu diz a projeção. Não, o mapa que está projetado para vocês, que eles estão usando como exemplo, ele é um mapa que melhor serve para apresentar essa divisão do mundo, deixa? Mas esses retângulos separados por meridianos e paralelos, na realidade, eles não são retangulares perfeitos, né? Vai depender da projeção, mas esse tipo de projeção é aquele que mostra a preservação mais ou menos da forma. É só uma. O mundo, na realidade, não é assim, isso é isso que eu quero dizer para ti. Tá? Então, esse mapa deforma bastante as regiões polares, né? E deforma menos as regiões equatoriais. Existem mapas, mas de qualquer modo, se a gente dividir em meridiano e paralelo, essas distâncias vão ser uniformes em termos de coordenadas, né? Então, isso é só um efeito que tu está vendo. Assim como esse aqui. Esse aqui deforma muito essa região equatorial e é boa para a região polar. E a numeração que tu está vendo aqui só vale para esse hemisfério. Como aqui eu estou vendo dois hemisférios, eu planifiquei tudo, obviamente a gente mudou de escala, mudou de projeção, mudou de tudo, né? Mas a divisão é a mesma. Aqui é o Brasil, né? Para a gente ter uma ideia, nessas cartas 1 para 1 milhão, então são as folhas, então tem a folha Porto Alegre, folha Uruguaiana, tudo 1 para 1 milhão, né? Assunção, Curitiba, enfim, tá o território. E aí tá a nomenclatura, ó. Hemisfério Sul começa com S, Hemisfério Norte começa com N. Então o Brasil tem mapas que começam com N, 1 para 1 milhão, e tem mapas que começam para Sul, que for no norte do Equador vai começar com N. E aí os fusos, né? Aliás, nós temos aí então a zona A, B, C, D, até chegar aqui no Rio Grande do Sul, que pega a zona H, né? Então fica SH, SH, tem um pouquinho para cima que é SG e um pouquinho para baixo que é o SI. E os fusos, né, que vem lá do oeste para o leste, estão em ordem crescente, ó, 18, 19, 20, 21, 22. Então, no mesmo fuso, eu vou ter várias zonas. Ou numa mesma zona, tem vários fusos. Depende de qual a distribuição que a gente quer. Né? Então, aí a gente vê que o Brasil é muito grande, leste-oeste, assim como é norte-sul, né? Tá? A distribuição é bastante interessante, né? Claro, principalmente na região norte do Brasil, né? O norte, o nordeste, ele é bastante extenso e é proporcional a essa extensão norte-sul no eixo maior aqui, tá? Bom, Tem uma dúvida ali no chat que surgiu. beleza.
Muito bem, Breno. Eu estava esquecendo de falar isso aí. Por que que o Amapá está com NA e NB? Não é só o Amapá, né? O Amapá tem o exemplo de mudança de nomenclatura, aliás, uma nomenclatura composta, vamos pensar assim, onde tem um fuso e duas zonas, né? O mesmo acontece aqui na Paraíba, mas tem o contrário, onde eu tenho a mesma zona e dois fusos, né? Por que que eles fizeram isso aí? Porque o território ia ficar tão pequenininho, só a ponta do Amapá ia ficar no NB, né? Então, eles acharam racionalmente, eu também acho, que não teria sentido fazer todo um mapa 1 para 1 milhão NB22 para representar essa pontinha do Amapá, tá? Assim como a Paraíba, né? Paraíba deve ter algum motivo aqui, certo? Pode ser alguma ilha, alguma coisa que eles queiram representar, que envolve SA e SB, né? E aqui no caso de Roraima é no sentido leste, né? Então, se vocês seguirem aqui essa linha desse meridiano, ia pegar, na realidade, o fuso 20, NB20. Aí, como sobrou um pedacinho aqui da guampinha do estado, né? A gente fica o fuso 21. Então, eles fizeram um mapa que envolvesse todo o território e, em termos de nome, botaram a junção, né, ao da zona da fusa. Isso, claro, aí tem questão de ser prático, né? Não tem sentido a gente fazer, às vezes, uma folha integral para um pedacinho de algo que não tem sentido, né? Então tem um custo, tem várias coisas, né? Então eles fizeram um dispositivo para isso, tá? E vejam bem, não é que o país que tem aqui em cima, né, a Venezuela, que conhecer, Goiânia, não possa ter o mapa compreendendo isso aqui, porque em teoria o fuso termina aqui e começa aqui. Então, aí depende de cada país, né? Cada país é soberano para fazer a sua cartografia. Essa é a premissa. Algumas variações, né, são possíveis dentro dos objetos, ou os objetivos que cada nação tem ou cada trabalho tem. Muito bem, mas aí eu falei que nós vamos chegar até a nossa escala de trabalho comum, que é 1 para 50 mil, por exemplo, Lajeado Grande. Então agora a gente tem que só entender, né, de novo, não precisa decorar, qual o significado de cada uma dessas letras para chegar até esse algarismo aqui, 2, né, para a gente entender o que significa. Então, para isso, é simplesmente entender, né, a divisão de cada mapa desses 1 para 1 milhão, né, em mapas que são ampliados do original. E normalmente é a metade. O que é ampliar a metade? É ampliar 2 vezes, né? Certo? Então, se vocês pegar o mapa 1 para 1 milhão e considerar a metade, 1 para 500 mil, do número, significa que vocês pegaram 1 milhão e dividiram por 2, né? Isso significa que não é diminuir, é ampliar. Né? Isso que quer dizer, porque quanto menor o módulo que está aqui atrás, né, a gente vai estar, na realidade, ampliando em relação ao anterior. E quando a gente amplia uma linha, é uma coisa linear. E quando amplia uma área, dobra em questões. Né? Lembrem isso. Lembrem, 1 metro é 100 centímetros, mas 1 metro quadrado é 100 vezes 100. Tá? Então, isso acontece com a área dos mapas. Então, em síntese, o que eles fizeram para separar primeiro o mapa? Está aqui o original, 6 por 4. É 1 para 1 milhão. Né? Eles separaram em 4 partes. Cada parte, obviamente, pegou 6, dividiu por 2, dá 3. Pegou 4, dividiu por 2, ficou 3 por 2. E esse mapa é ampliado 2 vezes. Gera-se um mapa ampliado. O tamanho de folha é a mesma. Só que a área a ser abrangida diminuiu. Né? É 1/4 da parte do outro. E com isso se dá nomes. Se dá nome não, se dá um algarismo que é uma letra do alfabeto, do final do alfabeto. Não adianta me perguntar, professor, por que eles pegaram do final do alfabeto e não pegaram no início. Também não sei, eu não estava na reunião quando eles decidiram isso. Mas é uma convenção, né? Então a gente aceita, usa, porque é a nomenclatura. Então simplesmente
Se o mapa está localizado dentro do mapa para 1.000.000, nesse canto esquerdo, vai a letra V. Se não é X, ou Y, ou Z. Então, se a gente pegar SD23Y, o que significa? Que nós estamos trabalhando primeiro com um mapa que não é mais 1 para 1.000.000. Por quê? Porque depois desse número aqui apareceu uma letra, é 1 para 500.000. Primeira coisa que mudou a escala. E segundo, que eu localizo dentro desse mapa 1 para 1.000.000, que é sempre esse primeiro, aonde está esse mapa ampliado. Tá? É sempre pensar e como eu vou dividir. É sempre em quarto partes, ou vocês vão ver que tem uma situação que é em 6. Tá? E sempre ampliado. E uma vez que também vai ser ampliado, só que o tamanho vai ficar um pouquinho diferente. Então a gente diz que o mapa é SD23Y. Hemisfério, zona, fuso e a referência do mapa para 500.000. Tá? Indo mais adiante, depois eu vou mostrar uma figura onde está tudo ao mesmo tempo, a gente fica até mais fácil, né? Mas imagina vocês saírem desse mapa aqui, 1 para 500.000, é só um desses retângulos agora, e repartir ele em 4 de novo, ou seja, assim e assim. Então, virou isso aqui. 3 por 2 era igual a 1 para 500.000. Dividir em 4, o que ficou? 1,30 por 1. E agora, por convenção, eles adotaram letra maiúscula do início do alfabeto. A, B, C, D, na mesma ordem anterior, só que agora é do início do alfabeto. Então, que mapa se refere a esse? 1 para 250.000. Por quê? Porque é ampliado 2 vezes do outro. Então, assim, em termos práticos, o que importa? Ah, que é daqui que vem esse número, então, ó. 1 para 1.000.000, 500.000, 250.000. E a localização é sempre pensar no alfabeto, de cima, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Sempre, na maior parte dos casos, em 4 vezes. Com exceção do próximo que eu vou falar para vocês. Tá? O que eles fizeram a seguir? Eles pegaram um desses quadradinhos e vão ampliar de novo. Só que aí tem um problema. Se ampliar 1 para 250.000 e dividir por 2, vai dar 125.000. Se pegar 125.000 e dividir por 2, puta, quanto é que vai dar, né? Vai dar 62. Começa a ficar uma escala que a gente diz que é quebrada, é ruim. Então eles não fizeram isso. Eles partiram do 250.000 e foram para o mapa 1 para 100.000. Então aí é o caso onde eles estipularam a escala para facilitar a divisão e para facilitar depois a ampliação futura. Então eles pegaram esses quadradinhos, que nós vamos ver a seguir, e dividiram em 6 partes. Tá? Então esse 1 minuto e meio ficou cada 30 minutos, e aqui 1 grau ficou 30 minutos. Tá? Cada mapa desses corresponde à escala 1 para 100.000, ok? E aí eles nominaram, agora com numeral romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, não preciso decorar, eu tenho que ter ideia onde ele se situa, só obedecer ordenamento, e o ordenamento não muda. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, mapa 1 para 1.000.000, 1 para 500, 1 para 250, 1 para 100. E a disposição deles é só seguir essa ordem que eu falei para vocês. Tá? E aqui é o básico. É sempre hemisfério, zona, fuso. Tá? Que é a primeira disposição original, que é o mapão, aquele monte. E vamos chegar, então, no mapa nosso, 1 para 50.000, né? Que é aquele mapa que eu vou voltar lá, que eles pegaram cada mapa 1 para 100 e dividiram em 4 partes de novo. Né? Porque aí ficou bom de novo. 100 dividir por 2 dá 50, ampliei 2 vezes. Né? E aí que vem aquela divisão, se eu estou separando 30 minutos em 2 aqui ou aqui, que vem essa divisão de 15 minutos cada mapa. Né? E daí que vem aquele número que a gente usa na coordenada, para calcular a coordenada. Cada coisinha que o professor está mostrando no mapa é 5 minutos, não sou eu. Aquilo vem do mapa, é uma fração de um mapa, cuja borda dele inteira é 15 minutos, vem dessa divisão. Isso aí é rigoroso, isso é uma convenção. Tá? Então é daí que vem
1, 2, 3, 4. É a localização em numeral arábico de um mapa para 50 mil. Então, ó, 1 para 1 milhão, para 500, para 250, para 100, para 50. São mapas oficiais. E eles seguem rigorosamente essa nomenclatura e essa convenção de se desdobrar e ampliar segundo essa disposição gráfica que estou mostrando para vocês. Tá? Então, é por isso que esse mapa inicial que eu mostrei para vocês, esse, né, ele vai ter essa nomenclatura. Então, hemisfério, zona, fuso. Isso é 1 para 1 milhão. 1 para 500, 1 para 250, 1 para 100, 1 para 50. Tá? A ordem lógica dos mapas é sempre esses números com escalas redondas. Eles só não ficam com essas escalas redondas quando ocorrem esses casos que vocês estão enfrentando. Né? Eu entrego o exercício para vocês, foi copiado a figura do mapa, foi colado no Word, transformou PDF e manda para o mundo digital. Então, qualquer manipulação que eu faço, obviamente, ele vai mudar essa escala redonda deles. Tá? Então, esse mapa apresenta para nós o nome próprio dele, a nomenclatura mais fácil, que é de número brasileira, de cima para baixo, de esquerda para direita, como se lê, crescente, né? E tem um índice de nomenclatura que é um pouquinho mais complexo, mais chato, mas também é lógico. Eles só colocaram essas letras do início, as letras do fim, letras do início, numeral romano, numeral arábico, para complicar um pouquinho, mas depois que a gente pega o jeito, fica fácil da gente localizar também. Tá? Certo? O que mais temos aqui? Deixa eu ver. Vamos até aqui, até aqui. Ah, sim. Ah, e pode ir ainda mais, a gente pode chegar até 1 para 10 mil, né? Então, se ampliar para 1 para 25 mil, pega 1 para 50, dividir, aí vai adicionar o quadrante da forma que ele é escrito. O quadrante está aqui. Então, depois do numeral em arábico, põe ainda o quadrante. São poucos mapas para 25 mil, mas vocês vão encontrar eles escritos assim. E tem mais um ainda que é 1 para 10 mil, então é o limite desses mapas com nomenclatura internacional, que é que vocês vão ver nessa conjunção, né, de esquemas, né, né, mostrando a base, que é o que a gente vê no mapa mundi, 1 para 1 milhão, tal, aquela história, né? Aí, sempre pensando em dividir em 4, vai o numeral do final do alfabeto. Aí pega esse retângulo, está aqui, amplia ele, né? Divide em 4 numerais do início do, algarismo do início do alfabeto, né? Letras do início do alfabeto, tudo maiúsculo, né? Aí pega uma parte, divide em 6, agora sim, numeral romano, de 1 a 6. Pega um pedacinho desse, separa em 4 partes, numeral arábico, de 1 a 4. Aí deu um zoom aqui, né? Porque não cabe mais. Pega um quadradinho desses, puxa aqui, fica o quadrante. E se quiser 1 para 10 mil, né? Volta a letra do início do alfabeto, lá no final. Né? Só que agora vai ter F, cada mapinha desses é 1 para 10 mil. Né? Então, aí a tripa, né, de coisas que ficam, combinação de letras e números, fica bem maior. Mas é uma forma das coisas se situarem no espaço internacional geográfico. Bom, essas são as formas usuais, né, e que a gente recomenda que se use. De novo, quando a gente está referenciando o mapa, quando a gente quer apresentar a área de trabalho. Né? Então, se nós trabalhamos na academia ou na empresa com áreas e que tem um mapa, a gente vai dizer que é o mapa da área tal, Porto Alegre. Normalmente o pessoal usa direto a folha, o índice de nomenclatura internacional, SH 22, para situar. Ou folhas Porto Alegre, Esteios, cita elas. Né? Okay? De vez em quando se usa a nomenclatura nacional também, né?
certo? Então, quando eu trabalhei em empresas, essas coisas, o pessoal trabalhava lá em Minas Gerais com a nomenclatura dos mapas, do mapa índice, mas também a abordagem era mais interna, né? Não se visava fazer relatórios, trabalhos, textos para que fosse uma divulgação grande, né? Era uma coisa muito mais interna. Se vocês forem adquirir mapas, né? Hoje, se vocês entrarem, né, nos sites, eles, obviamente, faz tempo que eu não entro até, mas vocês acham com maior facilidade botando o nome, etc, etc, né? Mas, né, vocês podem chegar lá na divisão de levantamento do Exército e já ir com o índice de nomenclatura, que os caras também acham mais fácil. Hoje se acha com tudo, na realidade, né? Mas aquele mapa índice que eu mostrei para vocês, do Rio Grande do Sul, aquela era o mapa que a gente buscava, o mapa índice. Então, é mais lógico a gente ter uma sequência numérica. E isso também passa, né, para o computador. Vocês imaginam tentar passar para o computador uma linguagem que nem essa aqui, né, que é cheio de letras que tem um significado diferente dessas outras letras. E números que também têm significados diferentes e com formatos diferentes. Vocês têm que se dar conta que é difícil, né? Normalmente um sistema de cartografia digital, essas coisas assim, ele pensa de uma forma cartesiana, assim e assado, né? E aí, para ter uma linguagem mais acessível do ponto de vista internacional e também voltado à questão de o advento também dos GPS, essas coisas assim, né, para simplificar, se adota em algumas bases de confecção de mapa, onde tem principalmente uma inter-relação entre os países, desse sistema chamado GeoRef, né, Sistema Geográfico de Referência Internacional. Que ele é mais simples, né, porque envolve só letras do alfabeto em maiúsculo e número. E só número em arábico, não muda o formato. E tem sempre a mesma lógica. Sempre não, muda um pouquinho no início. Tá? E aí, se vocês olharem esse mapa embaixo aí, de novo, é um mapa, só para mostrar esse quadriculado, de como é pensado esse sistema. Ele é dividido. E a vantagem desse sistema é que ele não é provavelmente associado à escala, é sempre referenciado à amplitude de meridianos e paralelos. Então, eu consigo chegar até a precisão de minuto por minuto. Tá? Independentemente de que escala que eu estou trabalhando. Certo? E os outros são condicionados à escala. Então, o que acontece nesse mapa aqui? Por isso que ele é muito mais propício para a questão digital, né? Eles separaram o mundo em esses quadradinhos que vocês estão vendo de 15 por 15 graus. Tanto leste-oeste como norte-sul. Tá? E aí eles começaram a dar letras, né, a partir do polo sul em direção ao polo norte, de A até M. Né? E tiraram fora o I. Né? Porque o I poderia se confundir com o número 1, por exemplo, né? Acredito eu, também ninguém me disse isso, mas é minha dedução. E do leste-oeste também, de A até Z, a partir do antimeridiano, no sentido leste, né? E aí situaram aqueles letras que pode provocar um equívoco, que é o I e o O, né? Então, 1 e 0, certo? Então, cada sistema desses, na primeira abordagem, que é de 15 por 15 graus, né? Uma abordagem maior, então estou dando um exemplo ali, ele é referenciado simplesmente por duas letras. Primeiro leste-oeste, K, então esse exemplo que vocês estão vendo, e depois norte-sul, ou sul-norte, E. Então esse quadradinho no sistema geográfico que vocês estão vendo aí, ele se chama KE. Simples assim. Tá? Aí eles ampliaram, né? Ampliaram um pouquinho,
e dividiram cada quadradinho desses, né, em grau, né? Então, eu dei um zoom aqui para o lado e separei de grau em grau. Né? Então, aqui está mostrando 90, 105 oeste, 30, 45 norte. Né? Cada quadradinho desse é de grau em grau. Também colocaram as letras do alfabeto, também sempre nesse sentido de oeste para leste e de sul para norte, ou de esquerda para direita, de baixo para cima, com letras maiúsculas de novo, né? Excetuando o I e o O. Só que na hora de contar, tá, eles inverteram a forma, eles começam a contar de norte para sul e depois leste para oeste. Então esse quadradinho pequeno de grau por grau, que é situado dentro desse quadrado, que vocês estão vendo o tamanho dele em relação ao Brasil, que é 15 graus, pra vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, é 6, 7 graus. Então 15 graus é muita coisa, né? Bom, dá para ver comparando ele. Ele se chama primeiro KE e depois EJ. Tá? Só letras. A máquina entende mais fácil. E por fim, a grande vantagem, então, que a gente consegue chegar na precisão de minuto, eles dividiram esse quadradinho, é sempre dando um zoom, né, gente? Eu saí daqui, que é 15 graus, fui para aqui, dividi de grau em grau, e agora daqui de grau em grau, separaram cada grau em 60 minutos. Então, esse quadradinho agora que vocês estão vendo aqui é um quadradinho que seria uma ponta de alguma coisa dentro desse quadradão, ou seja, é um grau de detalhe muito grande e eu posso ampliar e reduzir, que vai continuar sendo minuto e minuto. Né? E ele, então, aí recebeu, aí é o único lugar que recebeu, né, o próprio numeral referente ao minuto, o intervalo de minuto, então, de 1 a 60, né, tanto no leste-oeste como no norte-sul. Né, e começa a contar no sentido mais lógico, que é da esquerda para a direita, né, de oeste para leste, norte-sul. Então, esse quadradinho pequenininho aqui, ele vai, se ele é situado no minuto 43 e no minuto 51, né, ele é chamado lá desde a origem, o quadrado de 15, 15, KE, aí EJ, 43, 51. Só letras do alfabeto em maiúsculo e números normais arábicos, né, sendo sempre de 2 dígitos. Né? Então, se alguém quer falar 1 minuto, não é 1, é 01. 202 e assim por diante. Tá? Então, esse é um sistema, volto a dizer, que não é um sistema utilizado como nomenclatura internacional dos mapas impressos, mas é um sistema mais das máquinas se entender e a gente conseguir fazer. Também, por exemplo, tem mapas geomorfológicos da América do Sul, mapa geológico da América do Sul. Os caras usam um banco de dados do Brasil, da Argentina, do Uruguai, e aí usam uma linguagem mais facilitada para nominar esses mapas que eles querem fazer. Certo? E os nomes que nós classicamente adotamos, né? Então eu vou voltar lá para o primeiro slide. Opa, não precisa ser o primeiro slide. Em síntese é esse aqui. Cada mapa tem seu nome próprio. Cada mapa tem um mapa índice, número de mapa índice, que é MI, o valor, que é aquele mapas 1 para 100 mil, que pode ser desdobrado 1 para 50, e o índice de nomenclatura, que é esse conjunto de letras e números que se refere a uma forma de nominar internacionalmente. E a gente consegue fazer o desdobramento disso. Então, os mapas não são, os mapas oficiais, volto a dizer, não são soltos, feitos de qualquer maneira. Eles têm uma hierarquização, tanto em termos de nome e escala. E os nomes seguem as escalas. Né? Então, por isso que cada mapa que a gente trabalha, exemplo, assim, claro, a gente está restrito, eu não consigo trazer para vocês vários mapas, mostrar, mas se vocês tiverem acesso, né, como eu falei, aos mapas gerais que tem por aí, né, vocês vão ver essa sequência de nomes. Nome próprio é nome próprio. É bom, mas é difícil de localizar. E os outros índices, um é nacional e o outro é internacional. E o GeoRef é aquela coisa mais digital.
tá? Então, eu acho que é isso aqui hoje. Bem curtinho, bem tranquilo. E não é de decorar, é de entender e praticar quando a gente vai fazer trabalhos, né? Vocês podem olhar. De 10 trabalhos, 9 tem lá o nome próprio associado a esse índice de nomenclatura ou mapa índice. Esse é o correto, para a gente poder entender a linguagem dos mapas. Dúvidas, meu povo? Tranquilo, né? Então hoje foi uma aula bem tranquila, mas importante, como eu falei para vocês. Tem coisas que às vezes não envolve a linguagem de precisão e numérica dos mapas, mas a gente tem que dominar o conhecimento para poder aplicar. Tá? Pronto. Oi. Só uma dúvida em relação à prova. Colocou Uhum, para semana que vem, uhum. mas aqui para mim tá marcado para dia, para outra, para ser ensinança na outra. Eu não sei se eu marquei errado. Mas eu, semana passada, ou na outra, eu avisei vocês que eu modifiquei, inclusive, no Ah, Moodle. tá, tá. Eu fiz um Eu vou ter que ajuste, mudar tá? então. Porque justamente eu consegui fazer bem esse passado bem tranquilo, eu desdobrei algumas coisas, tirei que cairia nessa primeira prova, botei para a segunda área para ficar mais tranquilo. Né? E aí com isso eu adiantei um pouquinho uma semana a prova 1, tá? Então acho que desde a semana passada, ou na outra ainda já está atualizado no Moodle. Se tu olhares no Moodle, aparece lá aparece a prova no dia 22. Prova é trabalho, tá? Só para deixar vocês também tranquilos, a gente, como eu falei, 22 de setembro, prova 1. A gente fala em prova porque é um documento avalativo que a gente tem que ter. Os trabalhos, na realidade, vocês têm dois, né? Que eu botei os prazos lá. E a prova, eu vou abrir a prova com vocês, 1h30 da tarde, mas a prova é um PDF. Então vocês não vão fazer no Moodle, vocês vão baixar o PDF, vocês podem fazer no Word, pode fazer à mão, né? Vocês vão ter 5 dias para entregar a prova, tá? Então por isso que eu digo é um trabalho, certo? Vocês têm todo o material para consultar, tem todos os vídeos, né? Então, né? É mais assim um proforma e que vocês tentem, se esforcem para fazer o melhor possível, óbvio, né? E se não for possível alguma coisa depois da prova, quando corrigir, a gente tenta sanar, né? Esses problemas. Então a prova é uma prova tranquila que envolve escalas, coordenadas geográficas, né? Localização de pontos, né? Não vou pedir aquilo de calcular a distância por 2 pontos, porque isso é um trabalho de coordenadas geográficas, né? Então não foge muito o que a gente viu nos exercícios. E aí vocês podem fazer no meio que vocês acharem melhor, né? Vão colocar no Moodle na data, né? A data que eu coloquei no Moodle é tá, a prova é 22 e vai ser entregue dia 27, até meia-noite do dia 27, né? Então tem bastante tempo, tranquilo, né? É uma prova que presencialmente tem gente que leva 1 hora, 2 horas, menos, mais, depende de cada um, né? Vocês vão fazer com tranquilidade. E só um detalhe, né? Como qualquer exercício e coisa, a prova, obviamente, eu tenho meu gabarito, tem o jeito que eu faço, mas eu levo em conta aquilo que vocês estão fazendo. Né? Se vocês estão fazendo na tela o computador de vocês e estão escrevendo no Word, cuidado para não ampliar e reduzir no meio da resolução do problema o mapa, por exemplo. Tem que fazer medida em mapa. Né? Eu faço aqui com a minha reguinha, mostro para vocês, mas eu deixo parado o meu mapa. Então, às vezes, é legal vocês botarem o mapa, ver a questão, né? E não mexe no mapa. Se quiserem fazer no computador, faz à mão e depois passa para um Word, por exemplo, se quiserem. Isso é importante. A opção
mais fácil de manusear é imprimir, tirar um xerox, alguma coisa assim, e faz à mão. Assim, mais fácil aí. Depende do conforto de vocês. Só que na hora de vocês me enviarem, vocês têm que me enviar um arquivo digital, que é lá no Moodle, né? E o Moodle aceita, o Word aceita PDF, aceita JPEG. Se vocês conseguirem, eu prefiro, e o Moodle também prefere PDF, porque aí eu consigo corrigir no próprio Moodle e vocês, em tempo real, veem lá a correção, as coisas. Se não, eu tenho que baixar o PDF, o Word de vocês, o JPEG, se é de foto, essas coisas, né? E aí eu tenho que corrigir no computador, só que eu não consigo anexar no Moodle de volta, pessoalmente, né? Então eu tenho que mandar por e-mail a prova para vocês corrigirem. Então se vocês, sim, existe, né, quem ainda não tem convertor, o Word, o próprio Word transforma em PDF, né, beleza. Claro, eu tenho a parte do mapa, que vai ter questões que é em cima do mapa, então vocês têm que ter o mapa, óbvio, né. Então, se vocês for fazer tudo à mão, quiserem tirar uma foto, tirem. Mas para me mandar, vai ter que me mandar via computador, celular. Então, tentem ver uma forma de converter. Tem na internet vários programas que convertem, né, JPEG para PDF, etc. Não é obrigatório, mas quem conseguiu, eu agradeço muito o Moodle também. É só uma questão de facilidade. Tá? Existe algum programa que cubra aquela nomenclatura específica de na segunda escala? Qual? A internacional? Não entendi, Breno. Não, eu desconheço, sim, né? Assim, mas pode ser ignorância minha, confesso, né? Porque hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente usa a referência internacional na hora de escrever, na hora de buscar o mapa, pô, se botar o nome, né? Se tu estiver no órgão que tu vai pegar o mapa, né? Tu já vai conseguir acessar o banco de dados deles, né? E tem casos que tu vê o mapa índice, mais ou menos, e ele vai te mostrar também, tá? Então, as coisas estão mais fáceis, tá? Para vocês. Mas especificamente para transformar alguma coisa assim. Não. Agora, se escrever no Google, o Google hoje em dia é o nosso, né? Escreve lá a folha SH, blá, 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 claro, ele vai botar para ti que essa é a folha tal. Que é isso faz, né? Então, tá? Alguma coisa a mais, gente? Então, qualquer dúvida aí durante a semana, até a prova lá, né? Mandem um e-mail, alguma coisinha, mas os vídeos também explicados, né? As coisas, os gabaritos, tal. Tentei fazer bem pausado os exemplos, tal. Acho que é tranquilo para vocês. Tá bom? Então, se vocês não têm mais nada, quer falar, Ingrid? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, eu falei tranquilo. Ah, então tá. Então, uma boa semana para vocês aí, se cuidem. E aí, semana que vem, a gente se vê. Tchau.